Bem, nosso estudo de hoje é a lição 11 do livro Bênção de Paz, Disponibilidades Mediúnicas. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. São muitos os chamados ao campo da atividade espírita cristã. Encontramos lá a cada trecho do caminho, sobretudo relacionando fenômenos. Descrevem sonhos, expõem revelações que lhes dizem respeito, alinham ocorrências de sentido premonitório, narram visões. A maioria, no entanto, deserta do serviço. Alguns chegam a solicitar o socorro de amigos para se livrarem das possibilidades medianímicas, com que foram beneficiados à maneira de enfermos interessados em evitar o remédio que lhes asseguraria a saúde, ou de lavradores que se determinassem a fugir do arado capaz de propiciar o tesouro da colheita. Junto desses, aparecem ainda os que se encantam com os recursos psíquicos de que são detentores para atraírem vantagens pessoais ante os caçadores de entretenimentos vazios. A observação do Evangelho, todavia, é clara demais para que nos enganemos. Ninguém recebe disponibilidades mediúnicas para escondê-las ou esbanjá-las através de inutilidade ou conveniência. Refletamos no conceito sábio e oportuno do apóstolo Paulo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Vamos analisar uma coisa junto. A manifestação mediúnica, essa possibilidade de perceber os espíritos, ela não é uma regra aqui na Terra, até porque, vamos pensar, olha, a Terra é mundo de expiações e provas, é um mundo em que o mal sobressai sobre o bem. E não são poucas as informações, até mesmo nas escrituras, de que uma visão espiritual plena poderia deixar a pessoa louca aqui na Terra. Que ela ia ficar vendo tudo o que está acontecendo no plano espiritual também, e de uma maneira que a gente esquece que se aqui nesse mundo o mal sobressai sobre o bem, quem tem a possibilidade de ver, de sentir os espíritos, está vendo tudo o tempo todo. E está vendo um monte de coisa que também é desagradável, assusta também. A gente para ler as obras aí de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, e o relato, a descrição que eles dão para a gente da forma como os espíritos se manifestam, é uma cena assim, por exemplo, quando a gente viu um filme na década de 90 chamado Sexto Sentido, com Bruce Willis, e o filme mostrava a história de um menino que tinha essa visão. E o filme foi excelente para mostrar, por exemplo, que isso é possível acontecer. Essa é a realidade de muita gente, não é exceção. Mas o desfecho do filme que não foi um desfecho feliz. Porque se aquele menino no filme, né, achar que a solução é ficar atendendo todos os espíritos, ele estaria perdido, porque a função da mediunidade absolutamente não é aquela. No Evangelho segundo o Espiritismo, vem trazendo qual é a função da mediunidade aqui na Terra. É para a instrução dos homens, a começar pela nossa. Saiu disso, fica pela única e exclusiva responsabilidade daquele que está fazendo uso equivocado da mediunidade. E como disse o Emmanuel, que a gente usa a mediunidade de maneira equivocada por questão de conveniência ou até coloca a mediunidade na inutilidade. Mas eu vou lembrar aqui de uma outra lição que está em um dos livros do Chico Xavier, e, se eu não me engano, é um livro do Humberto de Campos. Eu não estou agora com o nome do livro certinho. Mas que ele coloca um espírito antes de reencarnar, está lá no plano espiritual, planejando
como é que vai ser a sua vida aqui na Terra. E ele começa a conversar com os mentores, os amigos dele, e como a gente tem condição de também planejar o nosso corpo físico, ele estava pedindo limitações ao seu corpo o tempo todo, dando uma utilidade moral. As pessoas ficam, será que isso é possível? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você imagina assim, ele está do outro lado da vida falando assim, toda vez que eu vou lá na matéria, eu tenho contato com o álcool, por exemplo, e o álcool é um motivo de queda para mim. Então, se eu pudesse nascer com um probleminha, já no fígado, desde cedo, que me doesse quando eu começasse a beber, e eu ia evitar a bebida, eu ia agradecer muito. A mesma coisa com cigarro também. Ou então vira para os espíritos e fala, eu queria nascer com um problema na mão, porque essa mão foi utilizada aqui muito para puxar o gatilho, e se eu tiver um problema no dedo, eu também não teria condição de pegar no gatilho. Então você pedindo, esse espírito estava pedindo limitações físicas que não são necessariamente essas que eu estou falando aqui, não. Eu estou dando como exemplo. E chega um momento que o mentor dele vira para ele, vamos combinar uma coisa, você vai nascer com a sua mão certinha, com o seu fígado e com o seu pulmão também, com saúde, mas vai nascer com uma capacidade mediúnica, vai nascer médium. E quando você estiver como médium, aí sim você vai ter oportunidade de estar resgatando, compensando o que você fez. E aí você ganhou como compromisso você trabalhar aí durante 30 anos numa casa espírita, por exemplo. E aí o que acontece? Essa pessoa vem, no exemplo, começa a trabalhar no início, se empolga, mas logo que tem seus melindres ali, ela abandona o trabalho. Quando abandona o trabalho, aí sim, teve a oportunidade de resgatar de uma maneira, não resgatou, ela vai para uma outra maneira, que é a maneira mais dolorosa. Começam a aparecer as marcas realmente do que ela fez em experiências passadas. De maneira que a mediunidade ela é uma coisa muito séria, e se ela aparece para a gente, ela tem que ter uma utilidade. A gente não pode deixá-la na inutilidade, nem utilizar na conveniência das vantagens materiais. Não pode ser desse jeito. Essa é que é a verdade. Então, o que acontece? A gente tem que entender uma coisa. A mediunidade ela vai sendo dada para cada um de nós, e a gente deve utilizar dentro da maneira, como com o fim de ser útil às pessoas. Porque do outro extremo também tem aquela pessoa que passa a admirar muito um determinado médium, como o Chico Xavier, como o Divaldo Pereira Franco, como o Raul Teixeira, esses médiuns mais ostensivos. Eu queria tanto ter essa mediunidade, não sabem absolutamente o que estão falando, não sabem absolutamente o que passam esses médios, eles vivem num mundo completamente diferente do nosso. E outra coisa, para você desenvolver mediunidade, você tem que estar colocando em utilidade para o próximo o tempo todo. Aí sim, quando você está sendo usado como instrumento na mão dos espíritos, as portas vão se abrindo, as coisas vão aparecendo para você. Por quê? Porque você está dando utilidade. Agora, se você está fechado, você vai simplesmente arrumando muitos problemas cada vez mais. Então, como é que a gente desenvolve a mediunidade? O Paulo de Tarso não fala aqui na sua carta aos Coríntios que a manifestação do Espírito é concedida a cada um? A um vai ser dado o dom da palavra, o outro vai ser dado o dom de conversar, de ter conversa fraterna, o outro vai ser dado o dom de fazer determinado trabalho. Enfim, conforme você vai fazendo esse trabalho, dentro daquele trabalho, os espíritos vão te orientando e ela vai se desenvolvendo naturalmente, sem ter menor constrangimento, as experiências vão aparecendo, muito no campo da intuição, e conforme o exercício vai sendo regular, daqui a pouco ela começa a aparecer de maneira mais ostensiva para a gente também, de maneira que a gente perceba quando estamos sendo instrumentos e quando não estamos sendo instrumentos. Essa é que é a verdade. Eles vão juntar com a gente porque eles precisam também do elemento material, eles não conseguem interferir diretamente na matéria, precisa de nós que estamos aqui. Aí o trabalho vai se desenvolvendo e aí a mediunidade vai se desenvolvendo também. Mas não para inutilidade e não também para aquele critério de conveniência que só traz adiamento de serviço e sofrimento.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.